Então vamos lá, tá gravando. Então olha só, a questão da ortogonalidade. Ele vai mostrar pra gente, vai ser fundamental. Vocês estão acompanhando tudo que eu estou falando até aqui? Vocês estão acordados, estão vivos aí? Tá tudo ok com vocês? Não caiu a internet? Não... Ninguém desmaiou aí? O pessoal tá acordado. Aê! Então olha só, beleza, tudo certo. Não, tudo bem, tudo bem. Então olha só, essa questão da ortogonalidade das funções seno e cosseno vai ser fundamental para a gente chegar nas fórmulas do AM e do BN. Então, o que ele quer dizer aqui com ortogonalidade é o seguinte, veja, em primeiro lugar, vamos lembrar de VGA. Só que dessa vez, deixa eu começar a salvar aqui. Senão... Aqui. Lá em VGA, em álgebra linear também, nas duas, tanto em VGA quanto em álgebra linear, a gente viu um negócio assim, ó, observação, quer dizer, essa observação aqui no sentido de lembrando um pouco do passado, né? Quando eu tenho dois vetores ortogonais, U ortogonal a V, isso é equivalente a... Vamos pegar VGA, né, que a gente põe até aquela flechinha em cima. Vetor U é ortogonal ao vetor V, C e somente C, C e somente C, equivalente a dizer o seguinte, o produto escalar dos dois vetores dá igual a zero. Só que lá em VGA, como é que eu calculo o produto escalar? Lá em VGA, o que acontece é o seguinte, em VGA o que acontece é o seguinte, você tem as coordenadas do vetor, né? E se você não tiver as coordenadas do vetor, você pode, vamos supor que você não tem as coordenadas, você pode tentar calcular por essa fórmula aqui, norma de U, claro que você vai ter que saber o comprimento do vetor, que é a norma. Norma de V vezes o cosseno do ângulo entre eles, cosseno de θ. Isso aqui já te dá o produto escalar. Se der zero, significa que os vetores são ortogonais. Se os vetores são ortogonais, significa que isso aqui vai dar zero. Ou então, se você tiver as coordenadas em relação a um sistema ortogonal de coordenadas, uma base ortonormal, né? Então, digamos que as coordenadas sejam aqui no caso x1, y1, z1. E digamos que as coordenadas do V sejam x2, y2, z2. Como é que eu posso calcular aqui o produto escalar? O produto escalar vai dar x1 vezes x2 mais y1 vezes y2 mais z1 vezes z2. Ficou um pouco deformado aqui, deixa eu escrever melhor. Tá? Essa aqui seria uma outra forma. Você vai falar, professor, mas o que isso aqui tem a ver com a nossa matéria? Tudo e nada, né? Quer dizer, tem a ver porque eu vou usar essa ideia aqui, igual. Porque isso aqui é uma ideia profunda da matemática e da física. A ideia de que ortogonalidade tem a ver, está ligada, é equivalente a produto escalar da zero. Só que eu não vou poder calcular o produto escalar assim, não vou poder calcular o produto escalar assim. Por quê? Porque aqui é produto escalar entre dois vetores, duas flechinhas. É como se tivesse uma flechinha para cá, outra flechinha para cá, e um ângulo θ entre elas. Aqui é o U, aqui é o V. Só que agora nós não estamos numa realidade dessa. Agora nós estamos numa realidade onde eu tenho duas funções. Imagina que eu tenho aqui uma função f de x e uma função g de x. Como é que eu vou calcular o produto interno entre elas? Então a gente vai considerar o seguinte, o produto interno, olha como é que é a notação. F entre as funções f e g, e elas vão ser funções, olha como é que o livro diz. Generalizar o conceito de ortogonalidade de vetores, né? Vamos pegar duas funções, obviamente ele está imaginando funções contínuas ou seccionalmente contínuas, para poder fazer integral, porque senão não dá para fazer integral, se a função explodir para infinito, ou se tiver muita descontinuidade, aí não dá, né? Então, tem que ser funções bem comportadas, ou contínuas ou seccionalmente contínuas nesse intervalo de alfa até beta, que aí vai dar para fazer a integral. Então, vai ficar assim, ó, esse produto interno que existe entre as funções, ele vai ser assim, integral de alfa até beta, f de x, g de x, é um produto interno entre funções, tá? É uma fórmula equivalente a essa fórmula aqui, equivalente a essa fórmula aqui. O que tem em comum essas fórmulas para ambas serem chamadas de produto? E aqui, na verdade, em VGA, o produto interno, a gente acaba chamando ele de produto escalar, tá? Mas produto escalar é a versão do produto interno lá para VGA. Aqui a gente não chama de produto escalar, que
é um nome que lembra muito VGA, né? Aqui a gente chama de produto interno, é o nome mais que a gente usa na álgebra linear. Mas todo produto interno, ele vem inspirado por essa ideia de produto escalar lá do VGA, por isso que eu lembrei dele. O que eles têm em comum? Eles têm em comum aquelas propriedades que tem lá no livro do Boulos de VGA e no livro do Boldrini de álgebra linear. Primeira propriedade, ele é distributivo. Então, quer dizer, todo produto escalar ou produto interno, se você fizer produto, aqui eu vou usar a notação aqui desse, né, que não é o pontinho, é esse negócio aqui. Se você fizer produto interno de uma soma, ou de uma função f com uma soma de funções, produto interno de f de g mais h, isso é a mesma coisa, é distributivo. Isso aqui é a mesma coisa que produto interno de f com g, mais produto interno de f com h. Outra propriedade que ele tem, que é igual no Boulos de VGA, comutativo. Produto interno de f com g igual produto interno de G com F. Tá? Essas propriedades tem para U e V também. O produto escalar com V mais W, se fosse lá no livro de VGA, né? Imagina que você tivesse lá no livro de VGA e você fosse ver as propriedades do produto escalar. O que ele ia falar para você? Os equivalentes dessa aqui. Exatamente os equivalentes dessa. Ele ia falar para você o seguinte, ó, produto escalar de U com V mais W, ficaria U escalar V mais U escalar W, seria essa propriedade 1. Propriedade 2, U escalar V é igual V escalar U, está lá no capítulo 8 do Boulos. Outra propriedade, se eu tiver um número multiplicando aqui, alfa U, e aí eu faço o produto escalar disso aqui com V, eu posso passar o alfa multiplicando V, ou posso fazer primeiro o produto escalar e no final multiplicar por alfa. Né? Essa propriedade 3 existe aqui também. Alfa vezes uma função f, g é a mesma coisa que f, alfa g, que é a mesma coisa que alfa vezes fg. E a última propriedade, quarta, que é importantíssima, ela diz o seguinte, ó, lá em VGA o cara escrevia assim, U escalar U é maior ou igual que zero. E se for igual a zero, é C e somente C, a norma de U é zero. Quer dizer, ou seja, é C e somente C, o vetor U é nulo. Né? C e somente C, o vetor U é nulo. É o vetor nulo. Então, aqui, como é que a gente vai dizer isso? A gente vai dizer essa propriedade 4 da seguinte forma. F, produto interno com F, toda vez que eu estou falando de funções, eu estou imaginando para representar o produto interno essa fórmula aqui, né? Não estou imaginando essas aqui do VGA. Estou imaginando essa integral aqui. É isso que eu imagino como produto interno de funções. Então, f vai ser sempre maior ou igual que zero. E se f for igual a zero, isso é equivalente a dizer que a f de x é a função nula, f de x igual a zero, para todo x. Tá? Então, você vai falar, essa fórmula aqui e as fórmulas de produto escalar lá de VGA e da álgebra linear são bem diferentes uma das outras. Só que elas guardam em comum essas mesmas 4 propriedades. E, portanto, ambas essas fórmulas, na verdade tem 3 aqui, né? Tanto essa quanto essa aqui, que são equivalentes, e essa aqui são chamadas de produto interno. Essa aqui, produto interno dos vetores, no R3, e essa aqui, produto interno das funções contínuas, ou seccionalmente contínuas, tá? Então, por que ele está falando isso tudo aqui de produto interno? Ele está falando isso aqui pelo seguinte, ele quer usar esse produto interno para checar se os vetores são ortogonais. Então, daqui para frente, ele vai fazer o seguinte, ele vai partir do seguinte princípio, olha só que interessante isso aqui, ele vai partir do seguinte princípio, se eu pegar duas funções e eu fizer o produto interno, né, esse que dá integral, se eu pegar aqui, ó, f, produto interno com g, que essa é a integral. Claro que eu vou me concentrar agora, em vez de colocar alfa e beta, eu vou colocar menos L até L. F de x, g de x, dx der igual a zero, isso na nossa nomenclatura em matemática, a gente vai dizer assim, a função f é ortogonal à função g. Produto interno dela deu zero. Não é para você pensar aqui como tendo 90 graus entre as duas funções, porque a função não é que nem vetor que você faz um desenho de uma flechinha, faz o desenho da outra flechinha e põe um ângulo θ entre as duas. Isso aí você faz com vetores, com flechinhas, né? Com reta, com segmento de reta, dá para fazer ângulo.
Com função, você não tem como desenhar ela que nem um traço e fazer um θ de ângulo. Então, não faz sentido falar em ângulo de 90 graus entre as funções. Você simplesmente usa a palavra ortogonalidade num sentido de produto interno deu zero, não num sentido de ângulo de 90 graus, tá? Bom, tudo bem, entendi. Quando o produto interno dá zero, as funções são ortogonais. Mas e daí? O que isso tem a ver com série de Fourier? Tem tudo a ver, pelo seguinte, olha o que ele vai mostrar aqui pra gente. Quando eu pego as funções seno e cosseno, aquele seno de mπx sobre L, cosseno de mπx sobre L, e eu calculo o produto interno, estou calculando a integral aqui de menos L até L, né? Ele vai fazer todas as opções, ele faz cosseno, cosseno, cosseno com seno, e na outra página, seno com seno. É que esse aqui ele não desenvolveu as contas, ele deixa para desenvolver as contas só aqui do seno, né? Isso aqui é um exercício de cálculo 1, né? Você pode fazer sozinho em casa, não tem problema, é só resolver uma integral. O que você vai fazer para resolver? Deixa eu só dar uma dica aqui de como que você pode resolver essa integral. Ele fez aqui a do seno, deixa eu fazer aqui com vocês a do cosseno. Como é que ficaria do cosseno? Vamos supor que eu queira resolver aquela integral. Ficaria lá, integral de menos L até L, cosseno m πx sobre L. Aí eu tenho que mudar a letra agora, cosseno, digamos, n, πx sobre L. Quer dizer, ele está querendo investigar quanto é que dá o produto interno entre uma função cosseno 3πx sobre L, cosseno 7πx sobre L, alguma coisa assim, tá? Mas não travado no 3 e no 7, ele deixou solto o m e deixou solto o n, e quer ver o que acontece. Mas beleza, como é que eu vou resolver uma integral de cosseno, cosseno? Aí eu vou dar a seguinte óbvio para vocês, uma observação. Deixa eu colocar aqui do lado, observação. Note que nós temos umas relações trigonométricas que podem ajudar a gente. Por exemplo, deixa eu pensar aqui, cosseno de A mais B é igual cosseno A, cosseno B, menos, só que não vai caber aqui, já ferrou tudo aqui. Deixa eu escrever melhor aqui para poder caber aqui na linha. Olha aqui, ó, cosseno de A mais B é igual cosseno A, cosseno B, menos seno A, seno B. Se você fizer aqui embaixo cosseno de A menos B, isso aqui vai dar cosseno A, cosseno B, mais seno A, seno B. Muda só. Então, se eu somar as duas, o que vai acontecer? Vai ficar cosseno A mais B, mais cosseno A menos B, igual, aí esse menos seno corta com o mais seno, e fica 2 vezes cosseno A, cosseno B. Então, significa que, digamos que esse cosseno A, cosseno B, seja esse cosseno, cosseno que está aqui dentro. Então, quer dizer, como é que ficaria então? Ficaria o seguinte, esses dois cossenos que estão ali dentro, cosseno A, cosseno B, podem ser trocados por cosseno de A mais B, mais cosseno de A menos B, tudo isso dividido por 2. Fechou. Tá lá. Tá lá. Tá certo? Esse seria um jeito de desenrolar essa integral. Você sai desse produto de cossenos e faz o cosseno de um mais o cosseno de outro, dividido por 2. Tá certo? Porque isso aqui é fácil, vai ficar a integral de cosseno, mais a integral do outro cosseno, tudo isso dividido por 2, tranquilo. Mas eu não vou fazer todas as contas aqui não, porque é muito chato. O resultado, estou só explicando para vocês a parte mais difícil, que é fazer essa substituição trigonométrica. Aí deixo para vocês como exercício, depois peço na prova. Opa, o pessoal caiu de pau aqui. O pessoal caiu de pau. Tudo certo. Ah, não, tá, o pessoal tá só dizendo que tá tudo ok. Tá tudo ok. Qualquer coisa pergunta aí, hein? Não vão ficar me ignorando. Então, olha só. Professor, mas tudo bem, se for até o final nas contas ali do cosseno que o senhor mostrou, qual é o resultado que vai dar no final? Ele já colocou aqui o resultado. O resultado que vai dar vai ser 0, essa integral vai dar 0 toda vez que m for diferente de n, e vai dar L quando m for igual a n. Então, significa que as funções do tipo cosseno m πx sobre L, cosseno n πx sobre L,
elas são ortogonais toda vez que o m é diferente do n. Então, aquele exemplo que eu falei, cosseno 7πx sobre L, cosseno 3, por exemplo, 7πx sobre 2, 3πx sobre 2. Função cosseno de 7πx sobre 2, cosseno de 3πx sobre 2. Elas são ortogonais, por quê? Porque o produto interno aqui delas vai dar zero, tá? Bom, e o que acontece com o seno? Mesma coisa, vai dar zero se o m for diferente de n, vai dar L se o m for igual a n. Então, seno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L, são funções ortogonais, quando o m é diferente de n, tá? Beleza, e se misturar, porque essa que eu falei até agora foi cosseno e seno. E se eu misturar as duas, cosseno misturado com seno, qual que vai dar o resultado? Aí dá zero sempre. Significando que as funções cosseno e seno são sempre ortogonais. Cosseno de mπx sobre L, seno de nπx sobre L, sempre ortogonais, tá certo? Bom, beleza, professor, entendi essa questão da ortogonalidade. Como é que a gente vai usar isso para a série de Fourier? A gente vai usar isso para a série de Fourier da seguinte fórmula, olha só isso aqui. A questão é, eu quero calcular a série de Fourier que vai dar a função f de x. Preciso dos coeficientes A0, AM e BM, para poder dar a função f de x exata. Como vou calcular esses coeficientes? Como? Cadê as fórmulas para calculá-los? Então, essa aqui, eu acredito que foi a grande genialidade, pelo menos inicial, do Fourier, a genialidade matemática dele, de bolar essas fórmulas, né? E como que ele fez? Ele fez o seguinte, ele falou assim, beleza, eu quero saber as fórmulas para que uma f de x dê igual, f de x igual a 0 sobre 2 mais somatória de m igual a 1 até infinito, AM, cosseno, mπx sobre L, mais BM, seno de mπx sobre L, mπx sobre L, fecha aqui o colchetes, o que acontece? Eu quero saber isso aqui, o primeiro passo que ele fez, integro dos dois lados, de menos L até L. Esse foi o primeiro passo que ele fez. Então, imagina que eu chego aqui e coloco aqui uma integral de menos L até L, aqui uma integral de menos L até L, e aqui no somatório uma integral de menos L até L. Só que você vai falar, pô, integral do somatório? Sim. Como a gente está supondo que esse somatório aqui converge, eu posso trocar o somatório com sinal de integral. Então, vai ficar integral de menos L até L, f de x dx do lado esquerdo, igual, aqui também vai ficar integral de menos L até L. Então, vai ficar aqui, deixa eu escrever aqui, integral de menos L até L a 0 sobre 2 dx, mais, aí vai vir aqui o somatório, a integral vai distribuir para os dois termos do somatório. Vai ficar assim, somatório da integral de menos L até L, AM cosseno dx, mais integral de menos L até L, BM seno dx também. Nesse caso aqui, que ele só fez a integral dos dois lados da fórmula, nem precisa da ortogonalidade. É só você avaliar quanto que vai dar essas duas integrais aqui. Vamos prestar atenção nessas duas. Porque essa aqui está travada aqui, porque eu não sei quem é o f de x, ficou parado aqui. Essa aqui, o A0 sobre 2 é constante, pode vir para fora. Integral de dx é x, de menos L até L vai dar 2x. Tá? Mas e essas duas aqui? Essas duas aqui, vamos avaliar, né? A primeira delas, o AM não depende de x, ele pode ir para fora. Integral de menos L até L, cosseno de mπx sobre L. Se você, essa integral de fazer de cabeça, vai dar seno, vai ficar AM vezes seno de mπx sobre L, dividido por mπ sobre L, tudo isso aqui de menos L até L. A hora que você substitui o L, L corta com L, seno de mπ é zero. A hora que você substitui o menos L corta com L, seno de menos mπ é zero também. Então, o resultado dessa primeira integral aqui, ó, do cosseno, zero.
E essa outra integral aqui do seno? A integral do seno vai acontecer o seguinte, ó, aqui vai ser BM e aqui vai ser seno. BM e aqui seno. Integral do seno é menos cosseno. Então, aqui ficaria menos do menos cosseno, BM, aqui fica cosseno. Troca o x por L, fica o L corta com L, fica cosseno de MP. Cosseno de MP é menos 1 elevado a M. Menos, coloca o menos L, cosseno de menos MP. Cosseno de menos MP também é menos 1 elevado a M, que deu zero. Então, quer dizer, essa aqui também, estou fazendo meio rápido as contas, depois você faz com cuidado em casa, você vai ver que a hora que eu pego a fórmula da série de Fourier, meto dos dois lados integral de menos L até L. Distribuo a integral no somatório. Essas duas integrais aqui dentro do somatório vão dar zero. Então, sumiu essa parte aqui. Vai ficar essas duas partes aqui. Vamos tentar fazer aqui nesse cantinho. Como é que vai ficar? Vai ficar o seguinte. Integral de... Essa aqui não tem como mexer. Integral de menos L até L, f de x dx, igual, conforme eu expliquei para vocês, o A0 sobre 2 vem para fora da integral. A integral de menos L até L dx vai dar L menos L, que é 2L, vezes 2L. Agora você está entendendo dividido por 2 que tem aqui no A0. Corto 2, corta com 2, resultado é A0 vezes L. Só que eu posso passar o L dividindo para o outro lado. Então, cheguei na minha primeira fórmula para calcular a série de Fourier. Tá aqui, deixa eu só salvar essa lousa aqui. A minha primeira fórmula para salvar a série de Fourier, para calcular a série de Fourier é A0 igual, passei o L dividindo para o outro lado, 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx. Essa é a fórmula para o A0. Tá aqui. Tá? Ah, mas e o AM e o BM? O AM e o BM, aí vai entrar a ortogonalidade. Por quê? Porque no AM e BM, ele vai voltar para aquela fórmula, f de x igual a A0 sobre 2, mais o somatório, blá, blá, blá. Só que antes de botar o restante da fórmula e antes de botar a integral, ele vai multiplicar por seno ou por cosseno. Vamos começar analisando o cosseno. Ele multiplica os dois lados por cosseno, só que para não usar a mesma letra, M, né, que já vai estar no somatório, vamos colocar outra letra, vamos colocar N. Cosseno npx dividido por L igual, deixa eu voltar para o preto aí, calma, igual a 0 sobre 2 vezes, aí, como eu estou multiplicando os dois lados por cosseno, os dois lados da equação, aqui também vai ter cosseno, aqui também vai ter cosseno de mpx sobre L, cosseno de mpx sobre L, N, né? Eu falei que era N. Cosseno de npx sobre L, mais, aí aqui vai vir, mais somatório de m igual a 1 até infinito, aí aqui vai vir AM cosseno mais BM seno. E aqui dentro também vai ter duas integrais. Vai ter a integral de... O AM não depende de x, pode sair. Aqui vai ter a integral de menos L até L. Tudo isso aqui multiplicado pelo outro cosseno aqui. Aqui também vai ter a integral de menos L até L, também multiplicado pelo outro cosseno, certo? Então, o que você vai perceber? Você vai perceber, aqui é um seno, né? Seno. Então, o que você vai perceber? Você vai perceber o seguinte. A hora que... tá, desculpa, eu já coloquei a integral, ainda não estava colocando a integral, né? Estava só multiplicando. Deixa eu reescrever melhor isso aqui, ó. Deixa eu reescrever melhor esse final. Porque a integral eu vou fazer na próxima linha, né? Eu já me adiantei e já coloquei a integral aqui. Calma lá. Aqui, na verdade, vou escrever melhor. Aqui tem o AM vezes o cosseno, né? O AM vezes o cosseno. Aí, esse cosseno original, que eu vou deixar em preto, é o cosseno de mpx sobre L, eu multiplico pelo cosseno vermelho aqui, que eu estou multiplicando dos dois lados.
cosseno de N πx sobre L. Mais, senão não vai caber na linha, por isso que eu estou diminuindo. Eita! Por isso que eu estou diminuindo aqui, tá? Então, aqui vai ficar mais BM seno M πx sobre L vezes o seno de N de nariz πx sobre L, tá? Tá aqui. Pá, pá, pá. Bom, nessa situação aqui, o que eu faço? Eu vou até pegar uma outra cor, vou pegar aqui o azul e vou meter integral. Então, aqui vai ficar integral de menos L até L, do lado esquerdo, dx, igual integral de menos L até L, aqui do lado direito, mais aqui também integral de menos L até L. Só que a integral vai entrar no somatório, então vai ficar uma integral aqui, outra integral aqui, menos L até L. Essa foi a ideia do Fourier. Pega a fórmula original da série de Fourier, f de x igual a 0 sobre 2, mais somatório, AM cosseno mais BM seno, multiplica dos dois lados e integra. Que é exatamente isso que eu estou mostrando para vocês. O que vai acontecer na hora que você integrar? Vai acontecer o seguinte, esse A0 sobre 2 vai para fora, e vai ficar uma integral de menos L até L só do cosseno. Nós acabamos de ver na outra conta que uma integral de menos L até L só do cosseno vai zerar. Então, essa aqui dá zero. E o que acontece com essas duas aqui? Aí você tem que se lembrar... Não, peraí, cometi um erro aqui, né? Na verdade, eu estou multiplicando tudo por cosseno. Então, se eu estou multiplicando... Pera, deixa eu só corrigir um erro aqui que eu cometi, um erro crasso. Se eu estou multiplicando tudo por cosseno, aqui não pode ser cosseno e seno, né? Aqui tem que ser cosseno e cosseno também aqui. Aqui também é cosseno. Foi só um pequeno erro que eu cometi aqui, já vou corrigir. Porque eu estou multiplicando tudo. Aqui é cosseno, aqui é cosseno, aqui é cosseno, aqui é cosseno também. Estou multiplicando os dois lados dessa equação aqui por cosseno n πx sobre L. Então, aqui ficou cosseno n πx sobre L, aqui ficou cosseno n πx sobre L, aqui ficou cosseno, aqui ficou cosseno. Essa integral aqui, na última conta, a gente viu que dá zero, então ela sumiu. Então, ficou apenas essa integral aqui, integral de menos L até L, f de x cosseno n πx sobre L, dx, igual, aí essa integral, como eu acabei de comentar, ela vai dar zero, que é uma integral só com um cosseno dentro, mais o somatório, aí vem duas integrais dentro do somatório. Essa integral seno vezes cosseno, a gente viu no livro que ela dá zero sempre. Olha lá, olha o que está dito no livro. Integral seno vezes cosseno, ela dá zero sempre. Cadê? Aqui, ó. Cosseno vezes seno dá zero para todos mn. Então, essa integral aqui sumiu. Essa aqui deu zero também. Zerou. Zero. Agora, essa aqui, cosseno, cosseno, repare que elas estão dentro de um somatório, essas duas integrais. Aqui é para m igual a 1, para m igual a 2, né? Mas tudo bem, deixa eu copiar. Essa aqui deu zero, depois do sinal de igual. Sobreviveu ainda o somatório ali, m igual a 1 até infinito. E aqui dentro ficou am cosseno m πx sobre L, que é o preto aqui, m πx sobre L, m πx sobre L, vezes o cosseno vermelho. Quem que é o cosseno vermelho? Cosseno de n de nariz, n πx sobre L. Ah, mas e o outro ali? Esse outro aqui, BM, papapá, não vai ter, porque integral de seno e cosseno dá zero, sempre. Então sobrou só esse. Só que esse que sobreviveu aqui, conforme eu for expandindo o somatório, para m igual a 1, vai ficar A1, cosseno 1, cosseno n. Para m igual a 2, A2, cosseno 2, cosseno n. Para m igual a 3, A3, cosseno 3, cosseno n. Quer dizer, se você imaginar que, conforme você vai expandindo esse somatório, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, está multiplicando por um cosseno de n, tem um n parado aqui, o n está parado. E você está vendo n de nariz. N de nariz está parado aqui.
E o m está subindo, m igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, m igual a 4. Em algum momento, esse m vai bater com n, vai ficar igual. M igual a 1, m igual a 2, 3, 4, 5, pá, 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 m igual a n. E depois ele continua. Pensando dessa forma, o que acontece com essa integral aqui nesse somatório? Acontece o seguinte, ela vai dar sempre zero enquanto o m estiver sendo diferente do n, pelo que disse o livro. O livro diz que essa integral aqui, ó, cosseno, cosseno, igual a que a gente tem aqui, cosseno, cosseno, ela vai dar zero sempre que m for diferente de n. Quando que ela não vai dar zero? Ela vai dar L, quando m for igual a n. Só que em todo somatório, o m vai ser igual a n só em um único momento. Não sei se vocês concordam com o que eu estou falando. M igual a 1, m igual a 2, m igual a 3, m igual a 4, até que m igual a n. Naquele único momento, ela não dá zero, ela dá L. Depois, em todos os outros momentos, ela dá zero de novo. Então, o que vai acontecer aqui é o seguinte, continua essa integral do lado de cá, e do lado de cá o somatório vai dando 0, 0, 0, 0, 0, 0. Quando m for igual a n, qual que é o resultado quando m igual a n? Dá L. Então aqui, mas só quando m for igual a n. Então vai ficar a n, porque agora m é igual a n, cosseno n dá L. Então, resultado, passando o L para o lado de lá, dividindo, vai ficar a n igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, cosseno, npx sobre L, tá? dx. Então, vou colocar numa... Ó, a gente já tinha a fórmula do A0, agora acabamos de conseguir a fórmula do AN. Já vamos colocar as duas aqui numa página nova aqui. Deixa eu colocar aqui. Lousa 6. Lousa 06. Enter. Então, o que vai acontecer? Vai ficar o seguinte, ó. Já sabemos que o A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x, dx. Acabamos de ver que o AN é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x vezes cosseno npx sobre L, dx. Tá lá. Essa é a integral do... Essa é a fórmula para o AN. E a fórmula para o BN? Só comparando. Como é que eu obteria a fórmula para o BN? Você teria que... Vamos voltar um pouquinho na outra lousa ali. Ó. Você teria que lembrar ali da outra lousa... você teria que lembrar da outra lousa e ver como é que eu fiz ali. Ó. O que eu fiz para obter o AN? Eu peguei a fórmula original da série de Fourier, multipliquei os dois lados pelo cosseno. Cosseno npx sobre L. E integrei de menos L até L. Se você fizer o mesmo procedimento, só que agora com seno no lugar do cosseno, então eu multiplico os dois lados pelo seno e integro. Essa integral aqui vai ficar igual, só que com seno escrito aqui. Essa integral vai para zero do mesmo jeito. No somatório vai distribuir do mesmo jeito, só que vai ficar cosseno, seno e seno, seno. Então, essa vai para zero dentro do somatório. E vai ficar só seno, seno do lado de cá. Seno, seno. Que só vai sobreviver quando n, porque é a mesma coisa do cosseno, cosseno. Ela vai dar zero sempre que m for diferente de n e vai dar L quando m for igual a n. Então, você vai ter a mesma fórmula, só que com Bn e seno aqui dentro. Então, a fórmula do Bn... ela é igual, a fórmula do B, voltando aqui, né? A fórmula do Bn é igual 1 sobre L, sobre L, integral de menos L até L, f de x, seno de npx sobre L, tá? dx. Então, tá lá. Então, quer dizer, o Fourier descobriu isso aqui. Ele descobriu que se eu quiser escrever uma função f de x como A0 sobre 2 mais somatório de M ou N, tanto faz, igual, já que aqui ficou tudo em termos de N, né, vamos botar o somatório em termos de N também. A f de x é igual a 0 sobre 2 mais somatório de N igual a 1 até infinito, abre colchetes, a N cosseno
N πx sobre L mais Bn seno de N πx sobre L. Ele descobriu o seguinte, eu quero escrever uma função dessa forma aqui. Eu quero pegar uma função f de x, sei lá, x quadrado, né? Não tem nada a ver com seno e cosseno. Ou e elevado a x, né? Coloco x ao quadrado aqui, coloco e elevado a x aqui. Eu pegar uma função e quero que ela seja igual a uma soma de cossenos e senos. Uma soma infinita, uma série trigonométrica. A questão é, como que eu vou achar o meu A0, como que eu vou achar o meu AN e como que eu vou achar o meu BN, que faz essa conta aqui dar certo. Essa série ficar realmente igual à função f de x. Ele descobriu essas três fórmulas aqui. O A0 é calculado dessa forma, o AN é calculado por essa integral aqui, e o BN é calculado por essa integral aqui. A0 é 1 sobre L integral de menos L até L fx dx, o AN 1 sobre L integral de menos L até L f de x vezes cosseno, e o BN é 1 sobre L integral de menos L até L f de x vezes seno de N πx sobre L. Tá? Então, quer dizer, agora aqui, nesse momento, você já está vendo a série de Fourier, com a fórmula dela, e como eu calculo os três coeficientes de Fourier, tá certo? Bom, no livro, ele explica tudo isso, falou da ortogonalidade, fez a conta aqui que eu estava explicando para vocês, multiplicou por cosseno dos dois lados, tacou a integral, aí a integral cancelou um monte de coisa, chegou nas fórmulas que eu tinha falado, olha lá, o A0, acho que a primeira que ele chegou foi do A0, cadê o A0? O A0, acho que ele nem colocou a do A0 aqui. O A0 é... colocou sim aqui, ó. L vezes A0 é igual a isso aqui. Então, se você passar o L dividindo para o outro lado, vai ficar A0 igual 1 sobre L vezes essa integral. Que é exatamente essa fórmula aqui. A0 igual 1 sobre L vezes essa integral. Tá certo? E o AN e o BN, também ele fez o cálculo aqui. AN... BN, 1 sobre L vezes integral, 1 sobre L vezes integral. Como que ele chegou nesses resultados? Aquilo que eu expliquei, ele pega a fórmula original, multiplica por cosseno dos dois lados, mete integral. Ou pega a fórmula original, multiplica por seno dos dois lados, mete integral. Simplifica tudo, cancela o que vai dar zero, chega nessas fórmulas aqui, que são as fórmulas para a série de Fourier. Aí vem aqui um primeiro exemplo. Adivinha que exemplo que ele está esboçando aqui? Exatamente aquele V que eu tinha feito o desenho para vocês. Vamos ver se o pessoal está acompanhando, quer perguntar alguma coisa? O pessoal está meio puto. Pena, acho que o Bruno foi embora, né? Aqui, ó. O Bruno Michael foi embora, não sei se ele está bravo comigo. Tá aí, o pessoal está acompanhando aí, tá vendo? Posso começar a resolver tudo? Ok. Posso começar a resolver o exemplo com vocês? Eu queria já fazer esse exemplo. Pode aí, Rafael, está acompanhando. Obrigado. Então, esse exemplo, ele é aquele que eu tinha mostrado no gráfico antes no GeoGebra para vocês. Cadê o gráfico? Aqui, ó, gráfico do GeoGebra. Tá aqui, ó. Esse gráfico aqui. Essa função que ele vai calcular agora. Esse V aqui, ó. Eu quero saber a série de Fourier que representa isso. Tá? Só que, ó, aprende uma coisa que é um truque aqui em relação à série de Fourier, um truque básico que todo mundo tem que saber. É o seguinte, ó, se você reparar a figura do livro, ele não coloca só o V aqui, esse V que está aqui no meio, que representa, que equivale a esse meu desenho aqui. Ele já colocou, ou não só o V aqui no meio, como toda uma replicação, já replicou, já fez uma extensão periódica, tá? Quer dizer, só o V aqui no meio seria essa parte aqui, ó, f de x igual a menos x, se x estiver entre menos 2 e 0, e f de x igual a x, se x estiver entre 0 e 2. Entre menos 2 e 0 é menos x, entre 0 e 2 é x. Esse é o V central aqui, ó, esse V central, tá certo? Mas a hora que ele escreve f de x mais 4 igual a f de x, isso aqui é uma referência a esse negócio aqui, ó. F de x, cadê, ó?
Isso aqui, ó, é uma referência a isso aqui. F de x mais t igual a f de x, que é uma coisa que tem a ver com o quê? Tem a ver com função periódica. Então, o que acontece? No fundo, ele está dizendo assim, ó, imagina uma função que no meio é um v, que é esse f de x igual a menos x e x, correto? Mas que além de ter esse v aqui no meio, ela é periódica. F de x mais 4, e note que esse 4 que ele colocou é justamente o período da função. F de x mais 4 igual a f de x. Quer dizer, periódica com um período tzão igual a 4. Então, o que acontece? Como que eu tenho que entender isso aqui? Além de ter o v central, ela vai se repetir. E repara que de menos 2 até 2 dá 4, né? De 0 até 4 dá 4. Você pode enxergar esse período aqui de muitos modos. Você pode imaginar ele daqui até aqui, ó, deu 4, menos 2 até 2. Você pode imaginar que cada bico desse aqui é um período, mas o bico vai de 0 até 4, deu 4. O período é 4, tá certinho. Você fala, professor, mas por que ele teve o cuidado de pedir para calcular logo no primeiro exemplo, exemplo 1, na seção 10.2, que é a primeira que fala de série de Fourier? Por que ele teve o cuidado de calcular, pedir para calcular uma série de Fourier de uma função periódica? Uma função que tem esse gráfico que fica se repetindo. Bom, você deve ter percebido, quando eu mostrei os exemplos aqui para vocês, vocês devem ter percebido o que acontece conforme eu expando a série de Fourier. Olha lá. Ela já naturalmente forma uma função periódica. Ela não consegue ficar restrita só aqui. Se você plotar o gráfico da série de Fourier, daquele somatório, aqui o somatório, tá? Vamos pegar o caso da outra função lá que eu fiz. Aquela função que é um tracinho ali no 0, depois um tracinho no 1. Olha lá. Você vê que ela já está convergindo com 5 termos aqui, o constante mais 4, ela já está convergindo aqui para os 2 tracinhos, mas ela não para aqui. A hora que você plota o somatório adiante, ela não faz um desenho nada a ver. Ela poderia continuar para sempre aqui em cima, e depois continuar para sempre aqui embaixo. Mas ela não faz isso, ela tem um pouco embaixo, um pouco em cima, depois ela volta um pouco embaixo, um pouco em cima, um pouco embaixo. Ela acaba reproduzindo, replicando esse comportamento aqui do meio. Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, tá certo? Então, por exemplo, se tiver uma parábola aqui, ó, gigante aqui, x quadrado, e você fizer a série de Fourier de menos 2 até 2, porque vai ter que ter o L, do menos L até L. Porque senão, como é que você faz a fórmula? A fórmula está toda em termos de L. Se você for olhar as fórmulas aqui que a gente está escrevendo, ó, tem L aqui, tem L aqui, tem L aqui, tem L, tem L, tem L, tem L, tem L, tem L para todo lado. E quem que é esse L? Eu já expliquei para vocês antes. O L, ele tem a ver com o intervalo de menos L até L, onde eu vou calcular a série de Fourier. No caso desse exemplo aqui, ó, vamos ver o exemplo aqui que a gente está trabalhando. O que seria o L aqui? Ó? Presta atenção, cadê? O período é 4. Quem que seria o L? O L seria 2. É de menos 2 até 2 que você vai calcular, que forma o V central aqui. Esse V central que vem dessa forma. Menos 2 até 2. Então, o teu L é 2. Nota que o L é metade do T, né? Você pode guardar sempre essa relação. Eu procuro guardar na minha mente para não me confundir. Geralmente, a gente tem isso aqui, ó, 2L, que às vezes muda a notação no livro, aí o cara se confunde, mas nesse livro aqui do Boyce, eu noto que isso aqui é uma regra geral que ele usa. Ele dá lá o período T e você já pode considerar o T como sendo 2L. Então, o teu L vai ser sempre o T dividido por 2. Certo? Para não se confundir. Então, quer dizer, aí você vai calcular essa série de Fourier de menos 2 até 2. Digamos assim, a fórmula do somatório está se concentrando nisso aqui. Imagina que essa função fosse a módulo de x, que continuasse aqui para cima, continuasse aqui para cima. A série de Fourier não ia acompanhar se você fez de menos 2 até 2. Ela vai ficar igual ao módulo de menos 2 até 2, depois ela vai ficar repetindo o que ela já fez aqui dentro. Por quê? Por causa da natureza das funções cosseno e seno que ele falou antes, que são funções periódicas. Como a série é toda em termos de seno e cosseno, e o seno e cosseno são periódicos, aquilo que você já calculou com seno e cosseno aqui dentro, devido a essa natureza periódica de seno e cosseno, ela vai ficar repetindo aqui fora.
Tá, e daí? E daí que ele já pede uma função periódica, que é para dar certo. Porque eu calculo a série de Fourier para esse miolo aqui, e a série de Fourier, na hora que ela for se repetir aqui fora, ela já cai em cima da função. Ah, você está querendo me dizer, professor, então, trocando em outras palavras, que a série de Fourier é mais adequada, mais eficiente, mais até apropriada para representar funções periódicas. Sim, funções periódicas. Por causa disso que você está vendo que eu estou comentando. A função periódica, a série de Fourier, seja a função periódica ou não, você vai calcular ela de menos L até L, e ela vai representar certinho a função de menos L até L, e vai ficar se repetindo fora. Isso a série de Fourier sempre faz. É da natureza dela. Então, se você pegar uma função que também se repete, uma função periódica, aí vamos dizer assim, juntou a fome com a vontade de comer. Você tem uma série que já fica periódica e tem uma função que já é periódica. Então, uma vai cair em cima da outra certinho. Tá? Essa que é a ideia que está por trás de por que tantos exercícios de série de Fourier são justamente com funções periódicas. É porque a série que vai sair já é periódica. Então, ela não, se a função for periódica, a série não representa a função só no menos L até L. Ela representa a função no menos L até L, a série, e depois a série fica se repetindo fora. Só que a função periódica também se repete. Então, a série acaba representando a função sempre, para sempre. Quer dizer, só não representa muito exatamente, às vezes, nos pontos de descontinuidade. Porque nos pontos de descontinuidade tem aquele problema que eu falei antes, que é o problema de que quando tem aquele salto, a série de Fourier vai para metade do salto. Então, se a função está bola aberta aqui e bola fechada em cima, pum, ela passa na metade do salto, a série de Fourier fica diferente da função. Agora, se o cara definir a função bola aberta embaixo, bola aberta em cima e um ponto aqui no meio, aí a série de Fourier dá certinho, porque ela passa por aquele ponto no meio e vai embora. Tá certo? Beleza. Bom, espero que vocês estejam escutando aí o que eu estou falando. Tá? Se tiver alguma pergunta, faz. Vamos fazer o exemplo. O exemplo está aqui. Ó. Eu quero calcular a série de Fourier para essa função aqui. Já expliquei a função. Ela tem esse V central aqui, e depois ela se repete por causa desse f de x mais 4 igual a f de x. Aí o que acontece? Você vê que nessa primeira jogada dele aqui, ó, ele já trocou, não tem mais L, que nem nas fórmulas anteriores. Nas fórmulas anteriores aparecia o L. O L. Agora ele já trocou o L aqui por 2. Ah, o L vai ser sempre 2? Não, nesse caso o L é 2. Por quê? Porque eu expliquei para vocês que o L é T sobre 2 e o T aí é 4. Né? Então, o que acontece? Como o T é 4, ele já trocou aqui o L por 2. Vai ser de menos 2 até 2 a integral. Começou pelo A0. Cadê a fórmula do A0 que a gente tinha deduzido? A gente tinha deduzido essa fórmula aqui para A0. A0 é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x dx. É exatamente o que ele está fazendo aqui. Ó. Só que menos L até L ficou de menos 2 até 2. Ele quebrou em duas, né? Por que ele quebrou em duas? Porque de menos 2 até 0 é menos x a fórmula. E de 0 até 2 é x sem o sinal de menos. Então ficou menos 2 até 0 menos x, 0 até 2x. Aí fez as continhas, integral de cálculo 1 aqui, tranquilo, você faz a conta até sozinho. Deu 2. Então A0 é 2. Então essa f de x, a série de Fourier dela, a gente já percebe que é 2 dividido por 2, que vai dar 1, vai ficar 1 aqui fora. Note que quando eu estava lá fazendo para vocês o nosso gráfico, estava sempre o 1 aqui fora, que é aquele 1 ali que você acabou de ver de onde é que ele surge. Esse 1 aqui, vamos voltar para o primeiro exemplo, né? Que é esse que a gente está vendo no livro agora, que é essa função aqui. Essa função aqui, quando você calcula o A0 da série de Fourier dela, você acabou de ver que o A0 dá 2. Como o A0 aqui é 2 dividido por 2, ficou 1 aqui fora, que é esse 1 aqui que apareceu nas minhas fórmulas, tá? Bom, e o AN? O AN ou AM, aqui no caso ele usou a letra M de Maria, não tem problema. O AM, ele vai ficar essa parte mais essa parte aqui. Correto? Porque, de novo, é integral de menos 2 até 2, a fórmula certa, né? Cadê a fórmula do AM? Aqui, ó. Aqui ele colocou a N, mas dá na mesma.
A n é igual a 1 sobre L, integral de menos L até L, f de x cosseno. Só que no nosso caso, L é 2. Então, vai ficar 1 sobre 2, integral de menos 2 até 2, f de x cosseno de nπx sobre 2. Então, resultado, vamos ver como é que ficou a dele. 1 sobre 2, aí quebrou em duas integrais, uma de menos 2 até 0, a outra de 0 até 2, menos x aqui, cosseno de mπx sobre 2. Aí fez a primeira integral, deu isso aqui. Fez a outra integral, deu isso aqui. Tá? Aí você tem que fazer as contas. Essas continhas de integral é chato de fazer, porque é cálculo 1. Na verdade, como é que você vai fazer a integral de um x vezes cosseno? Você vai ter que usar uma integral por partes. Vocês lembram aquela fórmula da... Vocês lembram a fórmula da integral por partes? É uma velha conhecida de vocês. Você faz a integral por partes, x cosseno, né? Vocês lembram dessa fórmula aí? A gente fez bastante integral por partes no Laplace, né? Não precisa lembrar isso aqui. Então, olha lá. Fez a integral por partes, ele chegou aqui numa fórmula, só para pulando aqui as contas que são muito chatas, né? A gente chegou aqui numa fórmula que é 4 sobre mπ elevado ao quadrado, cosseno mπ menos 1. Tá? Note que cosseno mπ é menos 1 elevado a m, né? Porque cosseno mπ dá, quando m é ímpar, dá menos 1. Quando m é par, dá 1. Então é menos 1 elevado a m. Né? E toda vez que ele der 1, por causa da fórmula aqui que é menos 1, né? Toda vez que ele der 1, que é o m par, ele vai zerar, porque vai ficar 1 menos 1, que é 0. Toda vez que der m ímpar, que vai dar menos 1 o resultado, vai aparecer menos 2 aqui nesse parênteses. E o menos 2 vezes 4 vai dar esse menos 8 aqui. Então, resultado, o nosso A0 deu 2. O nosso AM deu menos 8 sobre mπ ao quadrado, quando m é ímpar, e quando m é par dá 0. Tá? O BM, ele não fez as contas aqui, mas dá 0. E realmente, na hora que você for fazer as contas, depois nós vamos, veja, mais para frente nesse curso, nós vamos trabalhar, ainda mais para frente, que eu digo na próxima aula, né? Porque ainda nessas, nós estamos na 10.2, daqui a pouco vai vir 10.3, 10.4. Então, nessas sessões 10.3 e 10.4, nós vamos estudar a questão das função par, função ímpar. Então, o que acontece com função par, função ímpar? Nós vamos ver que as integrais, multiplicação de função par, função ímpar, e integral de função par, função ímpar, dá para tirar mais rápido o resultado, não precisa fazer a conta. E isso vai ajudar bastante a gente nesses exercícios de série de Fourier. Mas, por enquanto, nós ainda não temos isso aqui, tá? Mas eu vou só dar uma ideia para vocês. Como a função seno é ímpar, e como essa função que a gente está trabalhando é par, tá? Então, o que acontece? É por isso que ele tirou rápido que o BM é 0. Porque na hora que você for calcular a fórmula do BM, a fórmula do BM é essa aqui, ó, f de x vezes seno. F de x ali, no nosso caso do exemplo, é uma função par, seno é uma função ímpar, par vezes ímpar dá ímpar, integral intervalo simétrico de função ímpar dá 0. Esse que foi o raciocínio rápido que ele fez. Mas não faça esse raciocínio ainda, porque a gente ainda não viu função par, função ímpar. Fica como uma tarefa de casa para vocês. Faz a conta, só nesse primeiro exemplo. Pega lá, faz a integral da f de x vezes seno. Então, como é que ela vai ficar? Vai ficar que nem essa aqui, ó. Vai ficar meio, integral de menos 2 até 0, menos x, seno. Mais meio, integral de 0 até 2, x, seno. Aí você vai fazer as contas, passo a passo, tipo essas aqui, e você vai chegar que dá 0. Dá 0 totalmente esse BM. Então, o que só... aqui apareceu a fórmula que eu estava escrevendo ali no software, né? Naquele aplicativo. Era justamente essa aqui. Só que aqui está com reticências, né? Porque o somatório da série de Fourier é um somatório infinito, como vocês podem ver aí. Então, o que acontece? Com o BM sendo 0, ora, na fórmula da série de Fourier, o BM multiplica o seno. Como o BM deu 0, zerou todos os senos. Não tem participação dos senos para fazer a série de Fourier dessa função. Ficou só os cossenos. E ainda tem aquele 1 aqui fora, porque o A0 deu 2. Então, como é que ficou a série de Fourier dessa função? Ela ficou 1, aí ele botou o menos 8
sobre π quadrado em evidência, o m não pode colocar em evidência, porque o m, o somatório é em m, né? O somatório aqui é em m. Então, o m que está aqui dentro não pode vir para fora do somatório. O 8 e o π quadrado pode, porque o 8 e o π quadrado são constantes. Eles podem sair de integral, pode sair de somatório, pode entrar em integral, pode entrar em somatório, pode sair de derivada também, né? Então, quer dizer, aí tranquilo. Aí somatório para m igual a 1, para m igual a 2, para m igual a 10, dividido por m ao quadrado, porque ficou um m ao quadrado aqui embaixo. Então, 1 sobre 1 ao quadrado é 1, 1 sobre 3 ao quadrado, 1 sobre 5 ao quadrado, e assim por diante, tá certo? E assim por diante. Bom, 1 menos 8π sobre π quadrado, somatório disso aqui, ele sintetizou a fórmula, né? Então, 1 menos 8 sobre π quadrado, essa somatória aqui. Como é só para m ímpar, ele trocou o m, ele foi malandro aqui, ó. A fórmula vale só para m ímpar. Então, já que é só para m ímpar, eu troco o m por 2n menos 1. E aí eu faço somatório normal, de 1 até infinito, porque automaticamente, conforme eu for jogando os n's aqui dentro de 1 até infinito, vai aparecendo só número ímpar aqui, tá? Então, 1 menos 8 sobre π quadrado, somatório de cosseno de ímpar, πx sobre 2 sobre ímpar ao quadrado, tá? Aí tem outros exemplos. Vamos ver se o pessoal quer comentar alguma coisa. Vocês querem comentar alguma coisa sobre esse exemplo? Teve alguma coisa que vocês não entenderam? Vocês estão realmente participando aí? Ou vocês estão me... Como é que vocês estão? Estão me ignorando um pouco? Vamos ver o pessoal aqui. Olha lá, ninguém está querendo falar nada. Ah, tranquilo, Gustavo Lubi está prestando atenção. Será que, por exemplo, sei lá, olha lá, Rafael, Gustavo, Tamassa, Nicolás, Gustavo Reis, olha aí, ó. Li, você compreendeu esse exemplo, tá joia, né? Você viu o cálculo ali da série de Fourier, tranquilo, estou conseguindo acompanhar, tudo ok. Tá, não, tudo bem. Né? Quer dizer, vocês viram ali que pega a função, você tem o A0, AN, BN. E você tem uma fórmula para cada um, tá certo? E aí você quer aquelas integrais. Tô vivo, meio morto pós-prova de C3. Vocês tiveram prova de C3 hoje, é isso? Por isso que vocês estão meio quietão assim. Ah, eu não, é que tem que rolar para baixo aqui, eu sempre esqueço de rolar para baixo. Tá aqui, ó. Eu ia falar isso agora, kkk. Vocês fizeram prova de... Teve muita gente que teve prova de C3 hoje, essa que é a verdade, né? Tava muito difícil a prova de C3, tava fácil, vocês tiraram 10. Olha lá, o pessoal tá meio baqueado aí. Prova de C3, o pessoal ficou meio puto. Bom, então o que acontece é o seguinte, vamos dar uma continuidade aqui também para não perder muito tempo. O que eu queria falar para vocês é o seguinte, ó. Tem outro exemplo aqui que ele faz, quer ver, ó? Que esse eu vou deixar para vocês lerem depois, tá? Tá aqui. Aqui, a funçãozinha, olha bem a outra funçãozinha que ele pegou. Ela tem um platôzinho no 0, platôzinho no 1, platôzinho no 0. Depois ela se repete. Platôzinho no 0, platôzinho no 1, platôzinho no 0. Função periódica. F de x igual a 0, para x entre menos 3 e menos 1. F de x igual a 1, para x entre menos 1 e 1. E f de x igual a 0, para x entre 1 e 3. Então é tan, tan, tan. E aí se repete, mesma coisa. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. E aí vai. E eu tenho que calcular a série de Fourier. Então, fórmula básica. Em primeiro lugar, quem que é o período dessa função? De menos 3 até 3, tem 6. Então, o período t é igual a 6. Aqui, ó. Período 6. Quem que vai ser o L, então? Lembra aquela relação. L é igual a t sobre 2. O L vai ser 3. Você vê que ele já substituiu aqui o 3 no lugar de L. Aí, cadê a fórmula? Fórmula das integrais. Eu não estou fazendo aqui para não ficar muito cansativo esse monte de integral, tá certo? Mas depois vocês podem calcular, senão fica muito chato isso aqui, tá? Depois vocês podem calcular, ver essas integrais aí, tá tudo feito no livro. Olha aqui os gráficos que eu mostrei para vocês. Lembra ali que eu fiz no software? Aqui ele fez o exemplo 1 e colocou algumas... tanto que nem eu fiz para vocês ali, m igual a 1, m igual a 2, como é que a série de Fourier vai aproximando a função. Esse gráfico aqui do lado é o erro. Esse gráfico do lado representa, olha lá, EM. Ele é a f de x original, que é o bico, essa função que faz esses bicos, ele chamou essa função de onda triangular, né? Olha ali o nome dela. Olha lá o nome dela. Olha lá, onda triangular é o nome dessa função. Então, o que acontece?
Aquele gráfico ali, ele representa E6 aqui, por exemplo, ele colocou, né? E6. Então, é como se ele tivesse feito até M igual a 6. Então, vai dar um negócio bem enroscadinho aqui, quase chegando no bico, voltando. Porque essa aqui, como é que já está com M igual a 1, M igual a 2? Está bem próximo, né? Imagina com M igual a 6. Já aproximou bem mais. Ele faz a seguinte conta. F de x original, que é a reta, bico, reta, bico, f de x original, menos essa soma até 6, no caso. F de x menos S6 dá o erro para 6 termos, né? E6. O que você vê no erro? O erro é grande em 0, o erro é grande em 2. Por que em 0 e em 2? Porque é justamente em 0 e em 2 que tem os bicos. Então, ele está querendo dizer o seguinte, ó, a série de Fourier, quando chega perto de bico, de ponto a... O que o bico tem de especial em termos de cálculo? Cansativa a prova. O que o bico tem especial em termos de cálculo? Ele não tem derivada, né? Um bico de uma função que faz um bico, ela não tem derivada ali naquele bico. Então, o que esse cara está mostrando aqui com esse gráfico, o autor do livro, é que o erro entre a série de Fourier e a função original, o erro fica maior no bico do que... Veja só, os pontos de máximo do erro, eles estão aqui no 0 e no 2, que é onde teve o bico. É onde que o erro está menor. A menor região de erro está aqui no meio, ó, que seria no x igual a 1, que é no meião do trecho contínuo, derivável, que é o trecho de reta. Quer dizer, quanto mais suave for a função, menor o erro que ela produz. Né? Quanto mais abruptamente ela tiver uma mudança, um salto de descontinuidade, um bico que é não derivável, maior fica o erro, maior fica a diferença entre a série de Fourier e a função original, tá certo? Bom, beleza. Aí colocou aqui os valores dos erros, né, e tal, olha lá, tá certo? Onda triangular, quer dizer, o erro foi caindo. Aqui é o erro em termos do M, né? Aqui ele fixou no ponto 2, ele pegou aquele ponto onde o erro está grande, o ponto 2 aqui, x igual a 2. Tá? Esse ponto aqui, o erro estava dando 0,04. Né? Aí o que ele fez? Ele pegou o erro nesse ponto x igual a 2 e foi aumentando o M, aumentando quantas somas, quantas funções você está somando na série de Fourier. Na verdade, você vai somar infinitas funções. Mas assim, vamos de função em função. Então, ó, para 2 funções, o erro estava aqui. Para 4 funções, está aqui. Para 5 funções, está aqui. 10, olha como é que o erro vai caindo meio que exponencialmente. Com 25 funções, imagina 25 termos lá do somatório de Fourier. O erro já está aqui embaixo, tá? Então, quer dizer, quanto mais você soma lá na série de Fourier, mais o erro vai caindo. Tá legal? Interessante, tem vários exercícios aqui que eu destaquei para vocês, lá na lista lá do Google Classroom, vocês podem dar uma olhada, tá certo? E eu gostaria que de hoje, para a nossa próxima aula, que é segunda-feira que vem, vocês fizessem alguns exercícios de série de Fourier, tá certo? Porque na aula que vem eu vou voltar a esse tema, vou falar de novo da série de Fourier, tá certo? Eu, para não ficar cansativo resolvendo exercício agora, eu vou fazer um esforço e vou arranjar um tempo durante a semana, antes de chegar na segunda-feira, eu vou gravar, aqui em casa, vou ligar a câmera e vou gravar a resolução de um exercício, 1 ou 2 exercícios, eu acho que eu vou fazer 2, de séries de Fourier. E aí vou lançar para vocês no vídeo como um complemento dessa aula aqui. Porque esse negócio de ficar falando 3 horas aqui,